Então, gente, bom dia para vocês que estão aqui acordando cedo comigo e tal. Bom A gente dia, vai falar gente. um pouquinho de gota, mas é uma pintada rápida, vou tentar que seja só o resumo do resumo, tipo, o resumo do Redbook e para dar, tipo, aquela revisão final. Não é uma aula longa. Então, esse negócio de gota, o que é? Sim? Então, a gente vai primeiro falar um pouquinho da prevalência, da importância, tipo, no fundo está um garoto jovem, de uns 40 até 60 anos, essa é a população de predominância. Lógico, como é uma doença crônica, a gente vai falar agora de uma artrite crônica, né? Ela aumenta com a idade, a prevalência disso. Então, até 7% em homens de 65 anos e 3% de mulheres maiores de 85 anos. Olha a diferença de idade. E fala que tem de 4 homens por uma mulher. Em homens, a doença surge principalmente depois dos 40 anos de idade e nas mulheres após os 60 anos. Fala que maior sobrevida, um dos fatores que mais influencia nesse negócio, que estão apresentando mais agora, e que as pessoas agora estão apresentando maior sobrevida, mais obesidade e alterações nos hábitos alimentares. Então, fatores predisponentes muito grandes são alimentação rica em derivados das purinas, tipo carnes vermelhas e cerveja, ou etilismo mesmo. E, como eu acabei de falar, a doença está associada com fatores de risco, entre eles uma doença que a gente falou ontem, que é síndrome metabólica, e pode evoluir com insuficiência renal crônica, com grande impacto econômico e na qualidade de vida. Então, isso aí é bem importante. A gente acha que gota é uma coisa simples, que lá a podagra e tal, mas de verdade ele começa a afetar muito, mais ainda quando tem os tofos. Então, o que é? É uma artrite inflamatória induzida pela deposição de cristais de urato monossódico no líquido articular e outros tecidos. O que é isso? Falando um pouquinho de explicação, né? Isso vai ser que os monócitos passam por cima da sua capacidade normal. Então, o urato monossódico, ele é uma substância de desfecho que a gente normalmente tem. Só que ali, ele já está por cima dos valores que a gente consegue degradar e eliminar. Então, ele começa a ficar grudado nas articulações e ali é onde faz o dano lá. Então, é uma doença articular inflamatória, já falei, é a mais predominante, afeta quase o 2% da população em adultos crônicos. Não é comum que esteja em mulher, não é comum que seja mulher jovem e menos ainda em criança, tá? É uma doença de homem, então, normalmente o paciente homem é predominante. Então, a gente já sabe que uma doença articular inflamatória tem que ter essa imagem muito em conta, porque tanto na introdução, como no quadro clínico, como no que for, é uma doença que não respeita a articulação interfalangiana distal. As outras artrites normalmente respeitam. Por exemplo, a artrite reumatoide, que é a que mais um diagnóstico diferencial. Tem depósito de monurato de sódio. Aí a gente começa a falar que não, que é ácido úrico, não sei o que. Sim, tudo bem, é ácido úrico, mas na última forma de depósito é assim que se chama, tá? Não vai se confundir, tá? Então, o negócio é falar de ácido úrico mesmo. A gente vai falar só de ácido úrico. A gente vai começar falando que o ácido úrico é um último produto de degradação no mecanismo das purinas, tá? Então, um pouquinho da etiopatogenia e do curso normal da doença. Lembram dessa imagem, porque é bem assim o primeiro quadro e o relato do paciente, tá? Então, a hiperuricemia normalmente é considerado o fator de risco mais importante, mas ela é acumulativa.
de cada 5 anos, aumenta a prevalência da doença. O mecanismo de hiperuricemia em gota primária normalmente está correlacionado com a ineficiência na excreção renal. Eu já vou aclarar um pouquinho isso, tá? Então, a hipoexcreção normalmente é maior, 90% dos casos, que a hiperprodução, tá? Então, normalmente, o maior dano, o maior problema do paciente não é que ele jogue, não é que ele produza muito ácido úrico, é que ele não está jogando fora. Então, tem que dar uma olhada no rim, tem que dar uma olhada na produção e tal. O ácido úrico é o produto final do metabolismo das purinas, eu já falei, e as concentrações, para a gente falar que está demais, nas medidas séricas, é 7 miligramas por decilitro nos homens e 6 miligramas por decilitro nas mulheres. Eu já vou falar também um pouquinho disso. E, normalmente, como eu já falei um pouquinho dos monócitos, eles estão sendo fagocitados pelos monócitos, né? Pelos polimorfonucleares. E aí ele desenvolve todo o processo inflamatório local, só que ali é uma resposta desproporcional, sim? Normalmente, eles estão associados, primeiro, com obesidade, hipertrigliceridemia, consumo regular de álcool, normalmente o etilismo, o principal fator de risco, uso de diuréticos tipo tiacídicos, então também muito a ver com os pacientes hipertensos. Consumo de alimentos ricos em purinas. O que é isso? Isso é carne vermelha, tá? Agora, mariscos também eles estão relacionados. E uma diuresis diminuída. A gente tem que estar muito controlando o volume de diuresis do paciente. Então, esse daí é um resumo muito legal que eu achei. Lembre os sintomas. Os sintomas estão dor e inflamação. Tipo, não é só uma artrite reativa e tal, não. É uma artrite que já começa a fazer uma mudança na estrutura do paciente. Uma coisa mais daí, não. Então, o ácido úrico, ele está sendo produzido, ele está sendo degradado, mas a gota aparece, a enfermidade por depósito de urato monossódico, ele aparece quando tem um desequilíbrio. Quando faz o desequilíbrio, a resposta do indivíduo vai ser muito além do esperado. E ele começa a fazer uma resposta inflamatória dentro da articulação. E isso aí dói, né? Porque ele leva a um aumento da pressão intraarticular e ele vai ocasionar dor. Além disso, os cristais, eles começam a fazer uma lesão dentro da articulação. Então, repetindo, isso é muito importante. Nos homens, o valor normal é menor de 7 e nas mulheres, menor de 6,5. Isso aí é como se dá para ver os cristais de monourato, tá? Eles têm uma ação birrefringente negativa, sim? E ele fica assim brilhante. O fator mais importante, mais relacionado na atualidade é o etilismo. Às vezes, eles correlacionam o etilismo com que seja o homem, né? Porque normalmente, sim, não estou falando que agora já está quase igual, mas normalmente quem tinha o maior consumo de álcool eram os homens, sim? Além disso, pelo tamanho, pela estatura, pela massa muscular, eles também têm uma degradação maior dos produtos. Então, por isso, pode estar mais correlacionado com os homens. Agora, vamos, já a gente sabendo isso, sabendo os dados, conhecendo o principal vilão, tipo, na história, que é o etilismo, a gente já sabe um pouquinho da sintomatologia. Ele vai começar a ter uma dor, e normalmente o primeiro episódio vai ser no dedão, lá na articulação metatarsofalágica número 1, né? Vai ter uma podagra muito intensa, vai ser uma inflamação muito visível e é um porcentagem muito alto de pacientes que vai ter essa
monossintomatologia, tipo, só vai ser uma articulação e vai ser essa mesmo. Então, como a gente já falou, a gente tem uma hipoexcreção, sim? E em 90% ele vai apresentar uricosúria, menos de 300 miligramas por decilitro. Normalmente está correlacionado, não esquecem, etilismo, ali é o principal, mas ali também pode ser diuréticos tiacídicos, piracinamida, tambutol, algumas vezes insuficiências renais, e lá nos casos da hiperprodução, normalmente o dado vai ser que tem uricosúria maior de 600 miligramas. Então, isso dá para a gente saber que os dados normais, sim, estão correlacionados entre uns valores entre 300 e 600, tá? Mas isso, o garoto está produzindo muito ácido úrico. Por baixo disso, ele não está eliminando o que precisa eliminar, sim? Na hiperprodução, os fatores que a gente pode correlacionar tem lísis tumoral, hemolísis, alguns erros do metabolismo, mas isso daí é um pouco mais estranho, tá? Isso daí é normalmente da primária. Então, esse daí são os cristais, tá? Eu boto muitos cristais porque eles são os que começam a fazer o dano. Só que, aproximadamente, o 50% da população, a gente tem hiperuricemia, sim? Só que não sempre a gente vai fazer artrite gotosa, tá? Então, o ácido úrico é o que a gente tem que saber. Tudo se trata do ácido úrico. Só que, depois que a gente faz a hiperuricemia, só o 25% dos pacientes vai fazer artrite gotosa. E vai começar como? A primeira fase da doença é isso, uma gota aguda intermitente. Então, vai fazer a podagra, que é lá a lesão com dor no pé, sim? Na interfalangiana distal mesmo. Não respeita as interfalangianas distais, tipo, se vai comprometer articulações da mão, ele não respeita a interfalangiana distal. Isso é um dado bem importante, porque ele ajuda no diagnóstico diferencial. Aí, depois disso, a pessoa acha que já ficou bem. Tipo, eu já tomei ibuprofeno, calmou a dor, eu não fui no médico e aí vou começar, fiquei bem. Então, a gente continua enchendo a cara, bebendo cerveja, comendo carne, sim. E aí, vem de novo outro quadro, mas ele já vem, é outra articulação. Então, ele já vem no joelho, no tornozelo, sim. E cada vez é pior, cada vez começa a fazer os depósitos e ali é onde aparece a gota tofácea crônica. Então, começam a aparecer os tofos, que eu já vou mostrar para vocês uns exemplos. E lógico, como é uma artrite lá que afeta o osso, ela vai ter essas erosões típicas. É igual o ácido úrico, ele faz de conta que é um vendedor de sorvete. E ele vai pegar lá uma colher do osso e fica essa bolinha lá. Eu vou mostrar para vocês. Esse aí são algumas aerossóis, cristais de urato que estão envolvidos na lesão da articulação e começam a ficar como calcificações. Então, no raio-x, eu vou mostrar que eu tenho uma mais para frente, como acontecem as lesões em saca-bocado. Então, tem outra classificação, que é a primária e secundária. Quando é a primária, é decorrente de um erro inato do metabolismo das purinas, não é o comum. Mas quando é a secundária, é o que a gente está fazendo ênfase agora. Normalmente está relacionada com outras coisas, tipo, normalmente com estilos de vida que não são bons e aumentam a produção de purinas, tá? Falando de novo do quadro clínico, então, vocês sabem, a parte dos tofos, então, eles ficam acumulados em qualquer parte, tipo, nas articulações, grudados no osso, também nos tecidos moles, ele também pode acontecer, tipo, aquele negocinho da orelha também pode acontecer. Então, esse tipo de coisas vocês têm que ter em conta, não é só lá no pé, sino onde ele acumulasse o ácido úrico. Então,
tem os critérios de diagnóstico e estão normalmente correlacionados, todos têm que ver com o acúmulo de ácido úrico, mas a gente prefere ter os critérios claros, não só a hiperuricemia, já que muita gente tem, sim, mas a gente precisa ter essas coisinhas. Então, uma concentração de urato sérico maior de 7 em homens e maior de 6 em mulheres, uma artrite de início abrupto, resolvendo em 1 a 2 semanas, normalmente é o primeiro episódio. Depois, os episódios são mais repetitivos e duram mais tempo. Os episódios vão ficar mais curtos e com maior duração. Também tem outro critério, que é a presença de urato no líquido sinovial. A gente tem que funcionar a articulação, sim? E tem presença de tofos, assim, distribuídos. Esses são os critérios de Roma. Tem outros critérios, que são os critérios de Nova York, também estão lá no livro da gente. Eles são mais tranquilos, mas são parecidos, sim? A gente precisa encontrar o ácido úrico, sim? Então, demonstração química ou microscópica de cristais de urato. Lá no líquido sinovial, ali vai aparecer a birrefringência negativa, sim? Tem outra doença que a gente chama de pseudogota, mas ela dá com uma birrefringência positiva, tá? Essa é a diferença, isso já caiu em prova, eu vi nesses dias essa pergunta. Mas não esquenta com isso, mas birrefringência negativa é gota, tá? E, além disso, de mostrar que tem cristais de urato na articulação, a gente precisa 2 ou mais dos seguintes critérios, segundo os critérios de Nova York. 2 ataques de artrite nos membros inferiores com início abrupto, que resolve em até 15 dias. Um ataque de artrite envolvendo a primeira articulação metatarso-falângica, né? Resposta à colchicina, isso aí é muito típico no padrão de diagnóstico. E presença de tofos. Olha, os tofos estão nos 2 critérios. Enquanto aos exames complementares, a gente dá uma olhada nos exames complementares gerais. Tipo, a gente tenta dar uma avaliação se o paciente já tem síndrome metabólico, porque ele está muito associado com a gota. Óbvio, ou lógico, a gente tem que fazer um bom exame clínico, tem que fazer uma boa avaliação do paciente. Já falei do controle e investigação do síndrome metabólico, então a gente vai pedir as coisas que já sabemos. Então, glicemia, vamos pedir o perfil metabólico completo, vamos pedir outras coisas além disso para avaliar a função renal. Espera aqui. Vamos avaliar a função renal, então, creatinina, todas as coisas gerais que vocês acham que tem que pedir a um paciente com uma doença crônica, isso aí é importante. As erosões em sacabucado são bem isso mesmo. Então, vocês veem que tem, tipo, pegou a articulação, tirou lá o trocinho de osso e ficou igual um buraquinho, sim? Essas erosões acontecem em todos os ossos comprometidos. Então, se você tira um raio-x da mão, ele tem lá o buraquinho. E tem alguns pacientes que não fazem a hiperuricemia marcada. Tipo, às vezes ele tem menos de 7, a mulher tem menos de 6,5, mas ele já tem 6,5, mas ele já tem as lesões clínicas e as lesões lá no tecido ósseo. Lógico, a gente dá uma olhada no líquido sinovial e é um líquido sinovial inflamatório. Ele sai branco, tipo, sai branco grumoso, bem espesso, e a gente normalmente sabe que está cheio de leucocitos lá. Agora, o ácido úrico no líquor normalmente tem birrefringência negativa. Não esqueça disso. É uma das coisas mais importantes. Birrefringência negativa. Que é isso? Birrefringência negativa. Vai associar com quê? Com que é birrefringência negativa. Tipo, tem coisas que não tem como lembrar. Então, a gente tem que acudir à memória. Mas, lembrem dos cristais. Ele dá de um lado e outro. Ele reflete a luz. E dá para ver esse pauzinho brilhante que eu mostrei para vocês. E agora? Depois que a gente conhece essas coisas, como vamos tratar esse negócio aí? Tem 2 fases.
e eu peço tanto para vocês agora, para a prova, como para a vida, que fiquem de olho nessa coisa. Então, o tratamento geral, pode ser geral, as medidas não farmacológicas são uma das coisas mais importantes nesse negócio. Porque se vocês não têm uma melhora no paciente, pode dar qualquer remédio, o remédio mais caro do mundo, mas se ele não para de comer carne vermelha, se ele não para de beber cerveja, se ele não para de fumar, se ele não para de ficar sedentário, não vai melhorar, não tem como, sim? Não só durante a crise mesma faz que o paciente pare de comer carne, pare de beber cerveja e tal, porque é muito doloroso. Mas se ele não continua no mesmo padrão, ele vai produzir de novo, porque ele já tem uma resposta, já tem um sistema que está respondendo para esses produtos. Então, tem que corrigir os fatores contribuintes, não tem jeito. Tipo, não tem uma medicação que seja a panaceia. Então, a gente tem que ter em conta que tem duas fases do tratamento, tanto para a gota aguda como para a hiperuricemia. E o objetivo em todos os pacientes vai ser o ácido úrico menor de 6. Então, na crise aguda e na profilaxe de novas crises. Na crise aguda, a gente vai utilizar AINES, vai utilizar corticoides, vai utilizar colchicina. Normalmente, a colchicina é entre 1 e 2 miligramas dia, mas o protocolo do Ministério fala de 1 a 1,5 miligramas dia. Só que a colchicina vai ser utilizada quando já não responde para os outros dois. Normalmente, os primeiros episódios, eles vão responder o anti-inflamatório não esteroideo, vai responder. Então, por isso as pessoas normalmente não chegam no primeiro episódio. Mas se chegar, começa com o AINE, sim? Começa com o AINE, dá pelo menos um dia, 2 dias para ele responder. Não começa de vez com AINE, corticoide, corticina, não. Tipo, eu diagnostiquei gota, eu sou muito bom, então eu vou mandar corticina. Não, peraí. Tá bom, você já conhece a ordem do tratamento, mas tem que aguardar um pouquinho, da AINE, da corticoide depois, e depois a corticina, tá? Poupa ela para o final do tratamento. E o allopurinol, eu escutei que isso funcionava. Ele funciona, mas funciona para o caso de profilaxia e novas crises, né? Por quê? Porque o allopurinol, ele normalmente vai tratar a hiperprodução, sim, do ácido úrico. Quando a gente tem um desequilíbrio, a gente vai piorar. Então, dar allopurinol na metade de uma crise vai fazer que a coisa piore, tipo, porque lá o macrófago ele vai ficar meio bravo, o ácido úrico também, ele vai desencadear uma resposta pior. Então, por isso o allopurinol não utilizamos na fase aguda. Depois que o paciente passe da fase aguda, a gente vai utilizar allopurinol. Normalmente aquela dose normal de 300 miligramas dia, mas na profilaxe, depois da crise aguda. Também tem outros medicamentos que inibem a produção de ácido úrico e tal. Mas tem outro que supostamente ajuda, porque se o 90% dos pacientes são porque são hipoexcretores, então seria mais famoso um medicamento que aumenta a excreção, mas não é assim, a gente escuta mais o allopurinol que benzopromarina, né? Lógico, tem muito médico que nem conhece esse negócio ali. Mas acontece que o allopurinol também ajuda a aumentar a excreção do ácido úrico. Então, além que inibe um pouquinho a produção, ele melhora para aumentar a excreção. Então, por isso a gente normalmente utiliza o allopurinol. Depois, a gente tem a colchicina. Então, as pessoas acham que a colchicina está sendo utilizada na profilaxia de novas crises. Não é bem assim, não. Porque como os episódios eles começam a ser repetitivos, e além de ser repetitivos, eles começam a durar mais dias, acontece que eles já ficam em meio do desespero e está sendo tratado para uma crise aguda no meio de tratamento para as novas crises, mas isso aí não esquenta a cabeça. Só que a gente pode utilizar a colchicina, sim, ali quando está sendo utilizado para tratamento crônico, não é porque seja para profilaxia, ali já está sendo utilizado, porque as crises estão sendo muito repetitivas, está criando muito tofo,
o paciente meio que nem está passando um mês sem ter uma crise, então a gente mantém a colchicina por alguns dias. Então, a gente fica pensando, né? E se eu tivesse elevado o monorato de sódio, se eu tivesse elevado o ácido úrico e começo a tratar, será que ajuda? Não, acontece que só um quarto da população vai desenvolver artrite gotosa. Então, não é custo efetivo e não é legal para o paciente a gente começar a dar o allopurinol, que é um medicamento forte, que é um medicamento que tem vários efeitos adversos, e toda a população. Se aí 75% das pessoas não vai ter nada, só modificando um pouquinho o estilo de vida, deixando a carne vermelha, deixando a cerveja, a gente vai melhorar muito. Então, só se trata uma hiperuricemia quando ela estiver muito elevada, muito, muito elevada, tipo por cima de 13 no homem e de 10 na mulher, tá? Então, lembrem disso. Só quando ela está muito, muito elevada, a gente trata. Trata igual que trata na profilaxia dos episódios crônicos. Esse daí é o resumo correspondente das coisas que a gente precisa lembrar da gota, né, da base da apresentação, então, o que é, a prevalência, a etiologia e patogênese da doença. Normalmente, a gente precisa lembrar muito bem do quadro clínico. A podagra é muito característica, mas não é a única articulação envolvida. Depois vem toda a parte de exames complementares, tem dados muito, muito claros, mais ainda com procurar síndrome metabólico. E depois vem a conduta terapêutica, que está dividida em 3. Primeiro, medidas não farmacológicas muito importantes, tratamento da gota aguda e tratamento de hiperuricemia. Essa é a parte. E aqui tem uma questão, mas eu acho que o tempo no Zoom não vai dar. Ou a gente sai e volta, e vocês me contam. Porque lá é curtinho. Só que não Melhor, dá. melhor sair e voltar, né? Tem 11 minutos. Eu acho que melhor sair e voltar. Sim, dá. Vamos, então. Stop share.